Proibidos de trabalhar. Em 2011, a NFL ficou paralisada por 4 meses e meio por conta de uma briga entre os jogadores e os donos das equipes durante a negociação de um novo acordo coletivo de trabalho, que na sigla em inglês é representado por CBA. Essa briga ela começa em 2008, quando os donos votam de forma unânime por sair do CBA, que vinha sendo utilizado desde a temporada de 1993. Por conta disso, os jogadores não puderam treinar, nem falar com seus treinadores e também não podiam falar com os médicos dos seus times. Por sorte, essa situação foi resolvida logo antes da temporada de 2011, mas não sem antes causar muitos problemas entre os jogadores e os donos da franquia, mas não no campo, e sim nos tribunais. Antes de mais nada, a gente precisa explicar o que é um lockout. De forma bem simplificada, é quando os donos proíbem os seus funcionários de acessarem os meios de trabalho. O efeito contrário de uma greve, na verdade. É um artifício válido na lei americana, mas a gente não ouve falar muito desse termo no Brasil, porque pela Lei Geral de Greves, que é assinada em 1989, esse artifício é proibido aqui no país. Um CBA ele é uma série de regulamentações acordadas entre os jogadores e os donos da franquia para reger o gerenciamento geral da liga. Ele está presente em todas as ligas americanas, tá? Então a gente já teve lockout na NBA, na NHL. Na NHL, inclusive, teve uma temporada inteira que foi cancelada. E também na MLB a gente já teve vários problemas assim. E ele é bem simples, ele gere salários, ele gere funcionamento geral e precisa existir um CBA ou CBA para que a liga exista. Se não tem CBA, não tem liga. Essa briga em específico, ela começa em 1993. Foi assinado ali um CBA histórico para a NFL, que dentre várias outras coisas, ele instituía principalmente a free agency, como a gente conhece hoje, e também o salary cap, como a gente conhece hoje. Esse acordo ele foi tão conciso por todas as partes e ele significou tanto para a liga que ele foi estendido por várias vezes. Só que uma coisa é você negociar um acordo em 1993, e aí você vai estendendo, mas outra coisa é isso fazer sentido numa realidade financeira de 2010, que já é completamente diferente, pois são 17 anos. Esse CBA em específico, ele teve 4 extensões, e a última delas foi negociada em 2006. Só que aí tem o que eu falei, né? Já passou bastante tempo, então os termos e a realidade financeira de tudo mudou. Então Paul Tagliabue, que ainda era o comissário da NFL antes de Roger Goodell, ele colocou uma cláusula nesse acordo que dizia o seguinte: os donos e os jogadores eles tinham direito de sair desse CBA, que se estenderia por mais anos ainda, se eles ativassem essa cláusula até novembro de 2008. Os donos votaram de forma unânime por ativar essa cláusula em maio de 2008, de modo que, quando a gente chegasse no dia 4 de março de 2011, o CBA não existiria mais e, a menos que tivesse um novo acordo, a liga estaria oficialmente trancada. Os efeitos práticos de não ter um CBA, eles começaram a ser sentidos ainda em 2010, no ano em que a liga ainda não estava trancada. Naquele ano, não teve nem um salary cap, não teve um teto salarial e também não teve o mínimo que as franquias precisavam gastar com seus jogadores. Efetivamente falando, foi um ano sem cap. O Dallas Cowboys e o Washington Commanders tomaram a decisão de abusar disso. Basicamente, tudo que eles puderam acelerar de contratos aceleraram, tudo que eles podiam cortar de jogador com relação a dead money cortaram, e 2 anos depois, eles foram punidos pela NFL por abusarem disso. O New Orleans Saints e o então Oakland Raiders também foram considerados por violar regras, mas eles não tiveram punições com relação a isso. Mas eu acho que a punição, tanto para Dallas quanto para Washington, não faz o menor sentido. Porque não tinha cap. Então, ou tem cap, ou não tem cap. Não dá para você falar, olha, não temos teto salarial, não vai contar esse ano porque não tem CBA. E aí depois você pune os times que se aproveitam disso. Enfim, a temporada de 2010 ela acaba com o título do Green Bay Packers. É o único título da carreira do Aaron Rodgers. E aí os jogadores já estavam sentindo, já sabiam na verdade que o lockout chegaria. O que eles fizeram? Fizeram uma votação nos vestiários dos 32 times e basicamente decidiram que a NFLPA, o sindicato que representa os jogadores da NFL, não poderia negociar o acordo representando eles de forma coletiva. O que isso quer dizer na prática? Era muito mais fácil para os jogadores que eles pudessem ter sucesso nos tribunais com ações judiciais individuais, e a mais famosa delas foi feita inclusive pelo Tom Brady, foi muito vital na resolução dessa questão, do que deixasse que a NFLPA fizesse isso. Poderia se arrastar mais e talvez o sucesso não viria.
Quando a gente chega em 4 de março de 2011, a NFLPA e os donos da liga decidiram por estender o CBA antigo por mais uma semana para continuar as negociações, só que não adiantou de nada. Então, chegamos no dia 12 de março de 2011 e os jogadores da NFL estão efetivamente proibidos de trabalhar. In September, fans of the National Football League may feel as much pain as the players themselves. That's if there's no football being played. The absence of an agreement is a shared failure, and I think they should be disappointed. After 16 days of talks, both sides of the country's most popular sport failed to resolve a heated labor dispute. So at midnight, the NFL's owners locked out their players. The players' union dissolved itself, which allowed 10 players led by star quarterback Tom Brady to file an antitrust lawsuit against the league and each individual franchise. Whatever trust that we would hope would exist, it doesn't appear to be there anymore. Caso não tenha ficado claro ainda, toda essa discussão ela é movida por dinheiro. E aí eu acho que vale um pouquinho da gente puxar o contexto do mundo na época. Lembra que eu falei que os donos votaram de forma unânime para sair do CBA em 2008? Estamos falando de uma das, possivelmente, a maior crise financeira deste século, né? E aí tava todo mundo perdendo bastante dinheiro, vale lembrar que os donos também, eles têm fortunas acumuladas por empresas e tudo mais. Então, encontraram nessa negociação, nessa briga, uma forma de puxar um pouquinho mais do pote para eles e de arrecadar mais dinheiro dessa forma. Agora, são vários os pontos relacionados a esse dinheiro. O principal deles era que os donos queriam a redistribuição das receitas da liga, que no CBA antigo estavam 55% para os jogadores e cerca de 45% para os donos. Outra coisa que eles queriam implementar com o novo CBA era que a temporada regular passaria para 18 jogos, e além disso, eles queriam escalonar os contratos de calouro quando eles chegassem do draft, efetivamente barrando os contratos gigantescos que a gente teve até 2010 com Sam Bradford, com Matthew Stafford e tudo mais. Obviamente, os jogadores não queriam perder dinheiro, então por conta disso eles também iam brigar com força nos tribunais. Agora, foi uma época muito chata. Sim, eu lembro bem desse local de 2011 e foi uma época muito chata. Porque foram meses e meses de discussão de pode e não pode resolvido nos tribunais que sinceramente é insuportável, tá? Só que tinha uma cláusula em relação a tudo isso que estava acontecendo que permitia o acontecimento do draft de 2011 e ele transcorreu sem problemas. Porém, a gente está falando de um draft em que não teve free agency, que não teve basicamente um monte de coisa no processo que a gente usa hoje para analisar, e isso mudou obviamente com a configuração das picks dos times. E aí você pode imaginar que, pô, os times draftaram muito mais por necessidade do que necessariamente um melhor jogador disponível. Aí entram dois pontos muito importantes nessa briga. O primeiro deles é que a gente tem que pensar que tem um gap de 3 anos entre quando os donos votaram por sair do CBA, em 2008, e quando o lockout efetivamente começa, em 2011. Nesse meio tempo, os donos negociaram um acordo com as emissoras que estavam transmitindo a NFL, ainda era um contrato de televisão bem antigo, tá? Em que eles ganhariam 4 bilhões de dólares para ser distribuído entre essas 32 franquias, mesmo se não tivesse nenhum jogo da NFL. É claro que os jogadores não queriam que isso fosse válido. E legalmente falando, eles tinham um argumento. Existia um acordo entre a NFL e o sindicato, onde a liga era obrigada a negociar de boa fé acordos que maximizassem os ganhos dos jogadores. Por conta desse argumento, eles foram brigar e um juiz federal deu razão para os jogadores, e aí os donos não teriam acesso a esse dinheiro. Isso foi muito importante para os jogadores, porque isso não permitiu que os donos só sentassem no dinheiro enquanto eles tentavam resolver a briga. Mas talvez o ponto mais importante é que, como todo e qualquer sindicato, a NFLPA arrecada dinheiro dos seus jogadores. Com esse dinheiro, a NFLPA contratou um seguro de 50 milhões de dólares que permitiria que os jogadores registrados nela ganhassem 200 mil dólares como seguro caso não acontecesse a temporada. O ponto aqui é que basicamente a NFLPA não contou isso para absolutamente ninguém, além de os jogadores que estavam fazendo parte da negociação. E aí reza a lenda, conta-se uma história, que eles estavam negociando por 15 horas consecutivas, e aí eles basicamente usaram a carta do Jerry Jones levantando e saindo falando eu não quero saber de nada, e ele dá aquele soco na mesa, tapa na mesa, e aí o Robert Kraft ele tá disposto a fazer a mesma coisa na hora, que é quando os jogadores falam pro Robert Kraft, você já viu isso aqui? E aí basicamente é o seguro. E, pô, tem todos os donos ali na negociação, tem os jogadores e tudo mais. Cara, isso mudou completamente
o leverage, a vantagem da negociação em favor dos jogadores. Porque eles tinham esse seguro garantido e eles obviamente não deviam nada para a NFL. É diferente da NFL que era obrigada a negociar de boa fé. Os jogadores não deviam nada. Então ter esse seguro deu muito mais segurança, né, para esses jogadores durante esse período de incerteza com relação à negociação do novo acordo. Enquanto todo esse processo chato estava se arrastando nos tribunais, a NFL continuava trancada. Então a gente não teve minicamp, a gente não teve os OTAs, nós não estávamos tendo training camp, a pré-temporada chegou a ter jogo cancelado e a gente chegou num ponto em que a temporada regular começou a ser ameaçada. Felizmente, nosso herói salvador, Tom Brady, é quem aparece. Lembra daquele processo individual que eu falei agora há pouco no vídeo? No dia 25 de julho de 2011, ele chega num princípio de acordo com a liga, e esse princípio de acordo basicamente está relacionado às novas cláusulas do CBA. No dia 30 de julho, a NFLPA volta a ter o status de sindicato para negociar de forma coletiva. E no dia 4 de agosto, um novo CBA é assinado. A NFL estava de volta. Dentre os principais pontos que foram celebrados nesse acordo, os jogadores mantiveram a temporada regular em só 16 jogos, conseguiram mais proteção e um plano de benefícios para os jogadores aposentados, garantiram menos treinos no off-season, garantiram os fins dos famosos two-way days, que eram basicamente 2 treinos por dia durante o training camp, e também garantiram o aumento do salário mínimo para os jogadores. Já os donos, nesse acordo, eles conseguiram reverter a situação da forma que eles queriam. Eles passaram a ter 53% do total de receitas da liga. Eles também garantiram o escalonamento dos contratos de calouro, mais uma vez, efetivamente acabando contratos gigantescos para escolhas de topo, e eles também conseguiram o fim de todas as ações legais relacionadas ao CBA que estavam pendentes. Esse acordo tinha uma duração total de 10 anos, e ele foi muito importante para a NFL, porque ele estava dando segurança para as emissoras de televisão para negociar um novo contrato televisivo, que foi celebrado em 2014, e isso gerou assim, um boom gigantesco nas receitas televisivas da liga. Os jogadores também acabaram beneficiados por isso, porque com mais dinheiro, obviamente, mais participação nas receitas, também subiu muito o salary cap e também subiu muito o salário dos jogadores de forma geral. E aí você pode estar se perguntando assim, pô, mas foi 2011, passaram 10 anos e tal, por que a gente não ouviu falar disso? Porque lá em 2020, um ano antes do fim do CBA, a NFL e o NFLPA celebraram um novo acordo, também com duração de 10 anos, que vai durar até 2031, e dentre as principais mudanças desse acordo, a gente tem a expansão da temporada regular para 17 jogos, como temos hoje, a expansão dos playoffs para 7 jogos, como temos hoje, e temos mudança nas receitas, que agora estão em 52% para os donos e 48% para os jogadores. Não foi uma votação fácil, tá? Os jogadores aprovaram o acordo de forma bastante apertada, por maioria simples, mas ainda de forma bastante apertada, mas esse acordo dá uma segurança jurídica para a NFL de novo até 2031. E aí a gente vê como as coisas são, né? Lá em 2017, o DeMaurice Smith, que é o presidente, era, na verdade, o diretor executivo do sindicato dos jogadores, ele já estava declarando que estava novamente se preparando para um lockout. A única coisa que não mudou nesse lockout, e aí os jogadores brigaram por isso, mas os donos não quiseram abdicar, foi a franchise tag. Que, como você deve imaginar, os jogadores absolutamente odeiam esse artifício, mas eles não conseguiram mudar esse ponto. E aí a Free Agency e o Training Camp aconteceram lá no final de julho, agosto, de forma bastante corrida, tá? Mas é melhor corrido do que se o local tivesse estendido para a temporada regular. Ao final daquele ano, o New York Giants sagrou campeão, com a segunda vitória do Eli Manning sobre o Tom Brady, derrotando o New England Patriots em mais um Super Bowl bastante apertado, um Super Bowl bastante lembrado, um Super Bowl bastante lembrado também pela famosa frase da Gisele, que o marido dela não consegue lançar e pegar a bola ao mesmo tempo. A temporada de 2011 foi uma temporada polêmica. Disse que o nível defensivo dos jogadores no primeiro mês estava baixo por conta da falta de preparação. Mas no fim, o grande trunfo da NFL, dos jogadores e dos donos, foi que nenhum jogo da temporada regular acabou afetado no final das contas. E rapaziada, chegamos assim ao final de mais um vídeo aqui no canal do Pro Football. Esse eu tentei dar um pouquinho mais de atenção na edição, um pouquinho mais no cenário, na iluminação. Gostaria de pedir encarecidamente que você que está vendo esse vídeo e chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like no seu vídeo, que você deixe o seu comentário para atingir mais gente. Espero que vocês continuem gostando desse conteúdo, felizmente as respostas têm sido muito positivas. Espero que a off-season passe mais rápido junto de nós, porque você sabe que o conteúdo no Pro Football nunca para durante a off-season. No mais, um grande beijo, um grande abraço e até mais.